Então, olá, eu sou a professora Juliana, do curso de Pedagogia da Universidade de São Francisco, e para quem está, né, nos acompanhando aí nas redes sociais nos últimos dias, nós temos o blog do Corujal. E o blog, né, eles estão com várias ações, principalmente agora, né, neste momento, né, que nós estamos vivenciando nesse isolamento social. Então, por isso, né, o nosso objetivo com essa entrevista é conhecer um pouquinho o que é o Corujal, alguma das integrantes, né, do Corujal. Então, como convidadas, né, para hoje, nós temos aqui a Bia e a Milena, que estarão aqui, nós estamos invertendo um pouquinho os papéis. Nos últimos dias, são elas, né, que estão ali à frente, entrevistando, conversando um pouquinho, e hoje nós vamos inverter um pouquinho este papel. Então, antes, né, de começar a falar um pouquinho sobre o blog, né, vamos conhecer, então, um pouco quem são uma das corujinhas, né, do nosso Corujal. Então, nós vamos começar aqui, primeiramente, né, nós temos a Beatriz Amato de Almeida, ela tem 27 anos, ela é aluna, né, do 7º semestre de Pedagogia do campus de Bragança Paulista. Então, nós gostaríamos, né, Bia, de primeiro conhecê-la. Então, fale um pouquinho, quem é a Bia, por que você escolheu o curso de Pedagogia, você já está atuando ou não, que área, né, qual que é a sua área mais, assim, de maior interesse? Então, conte, né, para nós, para conhecermos um pouquinho mais sobre você. Oi, pessoal. Estranho ser a pessoa que responde, não a que pergunta. Bom, eu sou a Bia, Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia. Minha primeira formação, na verdade, não cheguei a concluir, mas foi no curso de Publicidade e Propaganda. Eu acho que a primeira profissão que eu quis ter foi ser professora de arte. E eu sempre gostei muito da escola, sempre gostei muito de estudar, e fui trazendo essa paixão comigo, assim, sempre. No colegial, eu ajudava as minhas colegas, dava aula para elas no que eu tinha mais facilidade. E quando eu me formei, até por um preconceito, eu vejo que hoje ainda é muito, muito comum, eu não queria ser professora logo de cara, porque eu achava que eu não ia ter um salário bom, que eu não ia conseguir me sustentar. Eu queria, na época, muito comprar uma casa para o meu pai, sabe assim, eu tinha sonhos, queria viajar pelo mundo. E aí eu comecei a trabalhar numa agência de comunicação, vi que eu levava jeito para coisa, e fui para a faculdade de publicidade. Não era, assim, o amor da minha vida, mas eu gostava, eu sabia fazer. Pouco tempo depois, eu fui para um curso de design gráfico, porque eu nunca consegui ficar só no que a aula me propunha. Então, eu sempre gostei de ir buscando. E nesse curso, eu tinha uma professora, o nome dela era Priscila, que ela tinha acabado de voltar de um trabalho voluntário na África. E ela, na África, teve contato com uma ONG que mudava a realidade social de crianças carentes a partir da criatividade. Então, sempre que ela podia, ela trazia esse trabalho dela, que ela estava colocando em prática na periferia lá de São Paulo. Se eu não me engano, era no Capão Redondo, mas era por ali, extremo sul de São Paulo. E aí eu, comentando, porque eu queria, um dia eu vou ser professora também, quero muito dar aula. E ela mostrou pra gente um TED, que eu sempre devia ter pesquisado o nome de quem é, que falava sobre como as escolas matam a criatividade. E aí, nesse TED, eu falei, bom, eu não sou a única que pensa assim. Então, realmente, em algum momento da minha vida, eu vou ter que ser professora. E aí, depois daquele TED, a minha insatisfação na área da comunicação começou a ficar muito evidente. Eu queria trabalhar com o terceiro setor, trabalhar com ONG, marketing ambiental,
mas eu vi que eu estava arrumando justificativas para estar numa coisa que eu não queria fazer. Até que um dia eu tomei a decisão de parar a faculdade mesmo. Eu estava já no final do 4º semestre, eu não consegui nem concluir o semestre, de tamanha insatisfação que eu sentia. E eu acabei trancando o curso. Na época eu tinha um trabalho muito bom, eu estava tocando um projeto muito importante, assim, já estava construindo um nome, eu tinha uma carreira bem encaminhada. Falei, não quero isso, não gosto. Eu nunca gostei de morar em São Paulo. Então, eu achei a solução, um motivo perfeito para seguir minha vida, que era ser feliz. E falei, vou receber pouco mesmo, mas vou seguir minha vida, não aguento mais. Mas, assim, aí eu vim para Bragança. E quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, eu quero ser professora de arte. Então, vou fazer artes plásticas. Aí fui para pesquisar o curso, e aí, mas eu quero dar aula para criança, aí eu fui olhar mais o curso, não tinha aqui em Bragança. E aí eu comecei a ver sobre pedagogia, pesquisei muito sobre o curso. Falei, eu acho que agora é minha hora de me aventurar mesmo. E vamos que vamos. E eu lembro, assim, que logo que eu entrei na faculdade, no primeiro dia de aula, eu fiquei em desespero. E todo mundo, eu tô aqui na faculdade porque eu gosto muito de criança, eu amo criança, eu já trabalho com criança. Aí vem a pessoa da publicidade que nunca tinha tido contato com criança. Mas aí a Milena e a mãe dela, graças a Deus, estavam lá na minha turma. E eu lembro que as duas, assim, não falaram sobre só o amor à criança, mas falaram sobre a educação. E aí, depois, na hora do intervalo, eu até cheguei, abordei elas, assim, desse meu jeito meio maluquinho, e falei, nossa, que demais! Vocês são mães e filhas aqui, eu achei assim. E aí, desde então, eu venho, assim, cada vez eu vejo que eu estou mais no lugar certo. Mas uma coisa que eu estranhei muito, logo que eu entrei na faculdade, eu vim de uma faculdade em São Paulo, foi o fato do curso ser só o curso. Você chega, você vai para a aula, você vai embora, você tem um ambiente virtual e só aquilo. Eu sempre senti que faltava alguma coisa. Eu não me conformava, assim, na verdade, em ter só aquilo. E aí foi caminhando até que uma hora a minha veia de comunicação também não me larga, não me deixa, não me abandona. E aí chegamos ao Corujal. Que ótimo, Bia, perfeito. Muito bom, né, conhecer um pouquinho, ouvi-la e ver a sua trajetória, né, porque é realmente isso. Quando se inicia o curso de pedagogia, vocês sabem, né, estão acostumados que a grande maioria é por que você escolheu este curso, né? Essa é a primeira pergunta. E a grande maioria é sempre eu tenho afinidade com criança, eu gosto de criança, mas não é só isso, né? O curso de pedagogia não é isso. É pensar assim na criança, mas não é somente gostar, né? O gostar faz parte, mas tem muitas outras coisas por detrás. Muito legal, Bia, muito bacana ouvir a sua trajetória. Então, você e a Milena estão aí juntas, né, desde o começo. Sim. Desde o primeiro semestre. Então, vamos, né, conhecer um pouquinho a Milena, né? A Milena Barbosa Bueno da Silva, ela tem 21 anos e também está, né, no semestre do 7º semestre de pedagogia, também do campus Bragança Paulista. Então, Milena, conte-nos, né, um pouquinho aí da sua trajetória. Quem é a Milena? Bom, oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena, como a professora acabou de mencionar, né? Eu moro em Extrema, Minas Gerais, bem pertinho de Bragança, 40 minutos mais ou menos, né? E, bem, minha história com educação é bem maluca mesmo, né? Começando um pouco, né, falando brevemente, assim, sobre a minha trajetória, eu sempre gostei muito da língua inglesa, né? Sempre apreciei muito.
E com 11 anos eu comecei a estudar, né, em uma escola de línguas. E alguns anos depois eu comecei, mais ou menos quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar com filipinos. Eu era babá de um menininho de 3 anos na época. E aí foi assim, além das minhas irmãs, né, porque eu tenho 2 irmãs, além das minhas irmãs, esse foi o meu primeiro contato realmente com criança, trabalhando em escola, trabalhando como babá, e meu primeiro contato com o trabalho, né. Um ano depois, mais ou menos, eu comecei a trabalhar como monitora nessa escola onde eu estava estudando, e lá eu dava aulas de reforço da língua inglesa, né, enfim. 2 anos depois, recebi a proposta de ser professora, realmente. Então, iniciei a minha carreira realmente de professora com 18 anos. E foi justamente quando eu estava no meu 3º ano do ensino médio, que é aquele período em que a gente, né, fica um pouco nervoso, né? Para onde eu vou, o que eu vou fazer, né? Enfim. Minha primeira escolha, né, foi estudar letras em inglês. A minha mãe, ela é professora de língua portuguesa, uma grande professora, também é ela é assim, ela é minha musa inspiradora, né? Não só como mãe, mas também como profissional. E, bem, eu queria muito fazer letras em inglês, mas surgiu a oportunidade de eu estudar na USP, cursar pedagogia. O meu pai, ele é um dos funcionários da USP, ele trabalha na USP, e aí surgiu realmente a oportunidade de eu estudar por lá. Naquele momento eu não sabia absolutamente nada o que era pedagogia, o que trabalhava, essa questão que a Bia falou, né, de gostar de criança. Eu já trabalhava com criança, mas eu ficava, nossa, mas não sei trabalhar com criança, não sei, enfim, eu vou tentar a pedagogia. Foi assim, amor à primeira aula. Eu amei, assim, logo de cara, me identifiquei muito com o curso e, na verdade, né, como a Bia até comentou, a gente se conheceu logo no primeiro dia de aula. A minha mãe começou pedagogia junto comigo, na mesma sala, foi muito legal. E eu e a Bia, né, nos conhecemos exatamente como ela acabou de falar, né? E aí nos tornamos grandes amigas, né? Já estamos aí no 7º semestre, o último ano de pedagogia. Estamos aí juntas com esse projeto incrível que é o Corujal. E além disso, né, hoje eu sou uma grande admiradora da pedagogia, de fato. Escolhi o curso certo, entrei no curso certo e me sinto muito feliz pela escolha, mesmo ficando um pouco confusa ali no começo, né? Mas é isso, essa é um pouquinho da Milena. Hoje eu continuo trabalhando em escola com língua inglesa. Sou também professora hoje de língua portuguesa em uma das escolas. E também sou professora de dança atualmente. Então, é bem, bem diversificado aqui a profissão. Que ótimo, Milena. Nossa, muito bacana poder conhecer um pouco mais, né, da história de cada uma e como, né, vocês chegaram ao curso de pedagogia e que hoje, né, estão aí representando, né, essas corujinhas, né, eu gosto de falar corujinhas, desse lindo projeto, né. Então, agora vamos, então, conhecer um pouco mais, né, então, do Corujal, o que é o Corujal, né, como surgiu. Então, eu vou fazer algumas perguntas, né, e aí vocês fiquem à vontade para responder, uma quer complementar, né, acho que vamos aí numa forma de que as pessoas que depois vão estar que estão nos assistindo, né, possam conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês estão, né, desenvolvendo na universidade, junto com uma outra, né, tem um grupo por detrás, mas acho que é interessante. E aí, como a Bia colocou no início, né, vocês estão no dia a dia participando de lives, né, agora ao vivo, muitas vezes entrevistando. E hoje vocês, como eu falei no início,
papel oposto, né? Então, vamos conhecê-las um pouquinho mais e conhecer esse projeto. Então, a primeira pergunta, né, que eu faço a vocês é quais foram, então, os motivos, né, que levaram vocês na criação do blog da pedagogia? Como surgiu? Da onde surgiu a ideia? Que motivos levaram vocês então, a criação do blog? Aí, passo para vocês. Bom, eu posso começar assim, senta que lá vem história. A Bia gosta de falar muito, vamos lá. Não, assim, eu não costumo falar tanto. Não, mas é que realmente tem uma historinha. Como eu falei, logo que a gente entrou na faculdade, não tinha um curso, não tinha nenhum projeto nosso, nada nosso. E eu achava muito estranho isso, muito. Não tinha, tipo, como a gente se unir e falar alguma coisa que fosse extracurricular, né? A gente só tinha aquilo. E aí eu, com essas minhas inquietações de sempre achar que a gente pode fazer diferente, que sempre dá para fazer mais do que está sendo feito, eu estava conversando com que hoje é minha coordenadora do grupo de pesquisa, é de uma faculdade lá de São Paulo, e eu comentei com ela, falei, nossa, na minha faculdade não tem nada diferente. Ela veio me perguntar se eu estava gostando do curso. Mas não tem nada diferente. Aí eu comecei assim a falar, né? Eu gosto, mas falta alguma coisa. E ela me contou que ela tinha um projeto de um blog com os alunos dela, onde ela postava os trabalhos dos alunos. Aí eu falei assim, como assim? Ela falou, tudo que os alunos produzem em sala na minha matéria, a gente compartilha. E o que eles querem compartilhar, a gente compartilha também. Isso foi assim, em outubro. E eu fiquei com essa ideia na cabeça, pensando. Quando a gente estava no começo do quinto semestre, eu virei para a professora Cláudia, no primeiro dia de aula, que ela apresentou o plano de aulas, e ela falou que no final do semestre a gente ia fazer uma revista. E aí eu virei para ela e falei, Pro, olha só, por que a gente não tem nada, né, de diferente? Não ia ser legal se a gente tivesse um espaço para disponibilizar nossos trabalhos, compartilhar com as outras turmas. E eu também comentei que eu achava que tudo que eu pesquisava na internet era mais do mesmo. Não tinha nada que me saltasse o coração, assim. E aí ela falou, então o que a gente precisa fazer para colocar em prática isso? Né? Vamos fazer. Aí ela deu ideia para essa cabeça que já funciona pouco. E aí, na semana seguinte, eu falei, olha, a gente tem que pedir autorização para coordenação, isso e aquilo. Ela, então, vamos tocar, vamos fazer. Aí, na época, a coordenadora era a Eleusa. Aí eu falei, Pro, a gente quer fazer tal coisa, assim, como que a gente pode fazer? Aí ela, podemos fazer, acho o máximo, vamos fazer alguma coisa assim. Aí a gente começou todo o processo burocrático, porque como a ideia sempre foi fazer alguma coisa, fosse oficial com a faculdade, e que fosse uma coisa que não envolvesse só o nosso semestre, que envolvessem os outros semestres, quando a gente se forme, ficasse, as professoras também, né, preferiram que fosse de forma oficial. Aí a Cláudia se acidentou, a senhora entrou para substituí-la, e aí a professora Daniela dos Anjos, que elas conversaram entre elas, e aí a professora topou fazer o projeto, tocar o projeto junto comigo, até a gente conseguir, né, colocar ele, assim, de fato, para chamar as pessoas, estruturar e tudo mais. Sim. Aí até você já vai entrar numa das outras perguntas que eu gostaria de fazer, né, que era quais as dificuldades, né, que vocês encontraram ao longo desse processo, até mesmo para a organização e a criação do blog, né? Então, eu acho que você vai, assim,
atender um pouquinho já essa pergunta também, né? Porque tiveram dificuldades, como que foi organizar, né? E ter todo esse processo, algo oficial mesmo. Tivemos muitas dificuldades, né, Bia? Acho que assim, nós tivemos uma reunião, a gente teve que abrir um protocolo. Para esse protocolo, aí eu expliquei o que seria o projeto, porque esse protocolo ele foi repassado para o marketing da faculdade para nos orientar o que a gente precisava fazer. E aí foi necessário marcar uma reunião com o responsável do marketing. Só que o marketing fica em Campinas. Então, até a pessoa ter agenda para vir, aí no meio do processo ela entrou de férias. E aí vai. E aí, quando a gente teve a reunião, ela foi super assim, explicou pra gente, mas ela falou: olha, eu não sei nem o que falar para vocês agora, é um projeto que não tem na faculdade, então eu preciso ver com a reitoria, com o diretor, como que a gente vai viabilizar o projeto. E aí, tá bom, tudo bem, esperamos. E aí, né, em passinhos de formiga, de anão, de pouquinho em pouquinho, a gente chegou aí nessa estrutura que a gente tem hoje, que até consegue fazer lives com professores e tudo mais. E aí, então, só para situar, né, todo esse processo, ele se deu início mesmo no ano de... Então, olha, eu coloco assim, foi uma gestação de baleia. Ele começou no final de fevereiro de 2019. Está em 2020, em 2019. É 2019. Então, ótimo. Já estamos em 14 meses de projeto. Sim. E a Milena quer complementar, falar alguma coisa? Porque aí... Sim, né? Na verdade, assim, quando a Bia chegou com a ideia do projeto, primeiro eu falei, nossa, que loucura, né? Que tamanho de projeto, quantas ideias. Mas a Bia, ela sabe que eu sou uma das que topa qualquer ideia, né? A gente até estava comentando isso, não pode dar ideia para pedagogo, gente. Porque ele quer logo fazer, ele quer logo pintar, ele quer logo bordar, e ele quer, né? E logo desde o início, né? Eu acompanhei a Bia nos processos, eu vi como é que estava sendo tudo. Lógico que hoje eu trabalho muito mais na questão de arte, né? Do Instagram. Mas mesmo assim, eu e a Bia, a gente sempre, né? Nós duas sempre fomos grandes amigas. Então eu acompanhei ela em tudo e vi o quanto realmente foi exatamente como ela falou, uma gestação de baleia, né? Foi assim, passinho de formiga, mas que hoje realmente chegou ao que está hoje, né? Com um Instagram lindo, com um conteúdo maravilhoso, de fato, promovendo lives com professores. Enfim, é um projeto que eu acreditei desde o início. Ótimo. E aí você tocou num assunto também, né, que não está, e até não está na minha pauta, mas quando você fala que logo propõe uma ideia para os pedagogos, logo querem fazer, pintam e bordam. Na hora que você falou pintam e bordam, algo que as pessoas estão cobrando é como vocês fizeram e a camiseta do comercial. Ela aparece assim, já com a camiseta linda, maravilhosa. As pessoas estão querendo, né? Então, Inclusive, eu tenho uma baita de uma reclamação, porque a Bia é a única que tem esse modelite lindo. Mas tem muita gente pedindo, amigos que estão acompanhando, fica realmente lindo. Isso é obra da Bia, com certeza. Hoje, como eu estou no outro papel, eu queria estar com a então, vocês já fica aí um outro desafio, um outro momento de criar
live, uma oficina, para que cada um organize e faça a sua camiseta do Corujal, ok? Mais um desafio aí para vocês. Pode deixar que a gente vai fazer, sim. Mais um desafio, enfim. O que eu gostaria de saber também um pouquinho, né? Até para que as pessoas possam entender, né? Então, no Corujal, tem uma equipe de trabalho também por detrás. Ou no momento, assim, estão vocês duas, né, aparecendo, principalmente nas lives, mas tem uma equipe por detrás. Como que se deu a escolha dessa equipe? Vocês estão promovendo, né? Fale um pouquinho, porque eu sei que tem aí convites, né, para outras pessoas estarem aí integrando, né, o grupo. Então, eu gostaria de saber como que vocês, como iniciou, né, a escolha dessa equipe de trabalho e como que essa equipe ela está sendo organizada. Bom, a equipe, a gente abriu um edital, por ser um projeto oficial da faculdade, né, por ser um projeto de extensão, nós abrimos um edital e fixamos critérios como horas de dedicação obrigatória e nós passamos nas salas explicando as áreas de atuação dentro do blog. O blog ele foi estruturado como se fosse um jornal eletrônico mesmo. Então, tem a parte dos revisores, que são as professoras, tem a parte de organização, que aí a gente chama de diretor e assistente, tem as pauteiras, que são aquelas que ficam mais voltadas para a produção de conteúdo, de roteiros, e tem a parte de artes e mídias sociais, por exemplo, é a Milena. Então, ele é dividido desse jeito. Aí a gente abriu o edital, né? As pessoas se inscreveram. Antes da entrevista, para a gente já entender para que área a pessoa estava se candidatando, a gente mandou um Google Formulários bem simples para entender, né? Se ela queria arte, texto, produção textual livre, né? Porque a gente também quis explicar que não é só repostar o trabalho já feito, é criar conteúdo de qualidade. E aí nós tivemos uma entrevista presencial, que a primeira entrevista foi feita com a Cláudia, a Débora, participaram também. Nessa entrevista, foi lido as nossas diretrizes de conduta. Então, assim, é um blog que ele é todo estruturado mesmo. Ele tem deveres, regras que precisam ser seguidas e cumpridas para o trabalho funcionar. Senão a gente, né, como eu disse, a gente já está aqui hoje, a gente teve que arregaçar a manga e trabalhar muito. E é um trabalho em equipe, sozinho ninguém faz nada. E aí, só para complementar, né, o blog hoje, ele ainda não está no ar, está? Não, o site mesmo, ele está terminando a sua... Como é que fala a imagem dele, né? O layout. Por conta dessa situação, acabou atrasando um pouco, não era, né? Mas a gente está terminando o layout, e aí quando ele entrar no ar, a gente vai... vai ser lindo, gente. Não só lindo, mas ele vai trazer uma possibilidade de conteúdos e de compartilhar conteúdos que vai ser muito legal. Por isso que eu acho que é legal esse momento das pessoas poderem conhecer um pouquinho do trabalho do Corujal, conhecer quem está por detrás e, ao mesmo tempo, né, entender que todo esse processo da criação, né, então, olha só o tempo, né, um projeto que está sendo idealizado desde fevereiro de 2019, então, o período que se tem para deixar oficialmente tudo legalizado, ele está entrando como um projeto, né? Ele entra como um projeto também de extensão. Então, assim, não é de um dia para o outro, né? E, assim, essa questão realmente de ser algo, não simplesmente repostar as atividades, mas você pensar em conteúdos de qualidade. Então, é todo um processo, né, que está em andamento. Então, o que vocês estão hoje apresentando no Instagram, né,
são um pouquinho já, né, dando um gostinho de quero mais, porque depois, na hora que esse blog entrar oficialmente, né, no site, acho que vai ser uma forma aí de incentivar. Mas, enfim, então, já que vocês tocaram nesse assunto e falaram já até um pouco dos objetivos, né, quando a Bia fala que é no formato de um jornal eletrônico, então agora a curiosidade maior, né? Como se deu a escolha do nome Corujal? Por que Corujal? Bom, a gente estava quase na reunião com a Nádia, quase indo para a reunião com a Nádia. Quem é a Nádia? Desculpa, a Nádia é a responsável pelo marketing da faculdade. E aí eu não tinha nenhum nome para apresentar. Nada me agradava, eu tinha pensado em 30 nomes, eu não gostava de nenhum. E a Vitória, que ela me ajuda na parte de organização mesmo do trabalho. Eu tinha me acidentado e tinha quebrado meu ombro, não conseguia digitar. E aí ela falou assim, olha, eu vou te ajudar. Aí a gente arrumando a apresentação, ela falou, qual o nome? Aí eu falei, eu não sei, não consigo pensar em nada, vamos pensar juntas. Ela topou o desafio. E aí ela falou, olha, por que a gente não faz assim? Não pode ser nada relacionado literalmente à coruja, mas é um jornal de pedagogas. Vamos juntar os nomes e aí deu Corujal. É uma fusão de coruja com jornal. E também tem uma relação com o... Acho que não sei se eu posso falar o nome, mas é do bruxinho fictício. Uhum. Tem onde as corujas ficam, se chama Corujal. E elas pegam as cartas e levam para os seus destinatários. Então, fica a ideia de que a gente põe a mensagem no blog e que ela vai para o mundo todo, né? Ela vai para o nosso universo. Ótimo, nossa, perfeito, muito bem. Continuando, então, né? Enquanto ele não entra no ar, né? Que vocês estão trabalhando aí muito com as divulgações e agora com essas lives, né, no Instagram. Conte para nós um pouquinho como que está sendo essa experiência de vocês no Instagram, com as lives. Fala um pouquinho dessas experiências. A Beatriz, né, já entrevistou alguns professores, teve alguns convidados, Milena também, né, teve aí as participações nas lives também, entrevistando, conversando. Então, conte um pouquinho como que está sendo essa experiência para vocês. Para mim, assim, é um super desafio, porque o meu forte nunca foi, apesar, assim, de ter vindo de uma profissão que eu trabalhava com isso, né, desde fazer foto de produto, editar, criar texto, assim, foram muitos anos atrás, né, nessa época eu não fazia nem Instagram da empresa, porque Instagram era uma coisa muito, muito pessoal. Nem eu tinha Instagram nessa época. E foi um desafio, assim, enorme, mas a gente sentiu que só postar imagem não atendia a necessidade que o público precisava agora. A gente precisava de uma conversa, de uma coisa mais calorosa. Então, a gente teve que assumir aí o desafio. Foi o que você falou, na primeira live, eu me imaginei alguém me dando um tapinha nas costas e falando, vai, minha filha, só vai. Agora eu já perdi um pouco a vergonha, eu sou muito tímida, mas, né, a gente tem um trabalho, uma responsabilidade. E quando a gente tem um trabalho, uma responsabilidade com a universidade, com as pessoas também, porque a gente quer, é uma rede de apoio. Ser professor é isso, é dar apoio, né, ao colega, ao aluno. Então, não teve o que fazer, a gente teve que fazer. Mas, assim, é uma experiência incrível, é muito gratificante, assim, pessoal mesmo, assim, eu vejo como eu estou crescendo com essa experiência
E o quanto eu aprendo todo dia alguma coisa nova, eu tenho que me desafiar todo dia para editar vídeo ou para aprender sobre o que vai ser a live, para não dar, né, fora, não passar vexame. Então a gente tem que fazer. Ótimo. Sim. Milena. Eu participei, na verdade, eu fui uma das entrevistadas da Bia, acho que em 2 lives, né? A primeira live a gente comentou um pouquinho sobre a experiência, né? A gente tá fazendo o TCC, tá em época de pesquisa, né? Enfim. E uma das outras, né? A outra live que a gente fez também foi um pouco para falar sobre a nossa profissão, realmente, né? E a atual situação, o que a gente está aprendendo com isso, né? E, bom, eu também fui uma das que fez a entrevista também, né, com um grande professor. O nome dele é Eduardo, ele é de São Paulo. E, olha, foram, assim, acho que 2 semanas de preparo emocional primeiro. E, bom, e muito, muito estudo, exatamente como a Bia falou, não é só simplesmente a gente chegar e ligar a câmera, né? A gente tem todo um preparo, a gente se prepara mesmo para que a live aconteça, que a gente entregue um conteúdo muito bom, né? Claro. E com isso tem que ter todo um esforço, tem que ter todo um trabalho, né, envolvido para isso. Mas eu tenho aprendido muito. Inclusive, em uma das lives que a Beatriz fez, foi com uma psicóloga, né, a Paula. Eu acabei com essa live, né? Eu acabei pensando muito em várias questões assim. E uma delas veio a criação de um novo projeto também, né? Então, assim, está sendo enriquecedor, assim, todo o conteúdo que a gente está, né, propondo aqui. E está sendo, assim, maravilhoso, acredito que não só para o nosso público Corujal, acredito para a equipe também, né? Então, assim, tá muito legal, tá bem bacana. Que ótimo. E aí, uma das minhas perguntas era, né, para cada uma de vocês, até então este momento, né, com a realização do blog, qual foi a maior realização de vocês até o momento, né? Eu sei que o blog ainda não entrou no ar, mas já teve vários aí momentos, né, que às vezes quem está por detrás, né, a gente recebe palminhas, né, nos grupos de WhatsApp, entramos, estamos conseguindo, mas qual foi a maior realização até o momento para você, Bia, e qual foi a maior realização até o momento para você, Milena? Eu não consigo falar uma realização só, né? Porque, como eu falei, eu tô há 14 meses com esse meu neném recém-nascido. Então, eu acho que, assim, uma das realizações que foi, assim, na hora caiu a ficha, eu falei, nossa, o blog agora vai, assim, tá indo, foi durante o SICA, que a gente, né, pôde entrevistar várias pessoas, pesquisadores da área, estudantes que vieram apresentar trabalhos e até, assim, os convidados mesmos, os palestrantes. A gente entrevistou o Yves Clos, né, que é referência no assunto, e eu tive, né, quando acabou a entrevista, eu falei, nossa, olha onde o blog está chegando. Então, assim, caiu a ficha para mim, foi naquele momento que as coisas estavam acontecendo. Até para situar, né, Bia, o SICA, né, ele é um colóquio internacional, né, da Clínica da Atividade. Então, nós tínhamos o pessoal da França, né, de vários outros países, né, no momento, outras línguas, inclusive. Então, realmente, eu imagino o quanto que foi bem significativo e importante para vocês. Foi uma experiência, assim, muito enriquecedora. E a outra coisa que eu pontuaria também é como que, assim, apesar de toda a dificuldade, né, no processo, ver que a gente já tem um blog mesmo, que mesmo assim, na finalização do layout, ele já tem cor, ele já tem cara, ele tem formato. Isso,
para mim, é uma realização muito grande. Porque muitas vezes falaram, esse blog não vai sair, isso não vai acontecer, você tá sonhando, isso é coisa da sua... Assim, né? Tipo, me colocar para baixo mais um pouco. Mas, assim, ver ele com esse formato e ver... E aí chega na minha última realização, que é assim, apesar desse momento, dessa situação que nós estamos vivendo no mundo, ver que nós estamos conseguindo levar uma coisa positiva para os outros, né? Um olhar, assim, de carinho, mas lembrando que a gente tem um futuro e que as coisas não pararam. Então, assim, conseguir mostrar isso, acalentar um pouco o coração das pessoas, isso para mim é muito significante, né? E aí entra de novo naquela minha proposta de formar uma rede de apoio. A gente está formando uma rede de apoio, a gente está unindo as pessoas, e isso é muito bom, porque são momentos de estresse para todo mundo, não é? Acho que não está fácil para muita gente, não, né? Então, ver que pelo menos um pouco as pessoas se ligam ali na live, esquecem o que está acontecendo, desligam o noticiário para prestar atenção no que a gente está falando, isso é muito importante. Eu fico muito feliz com isso. Inclusive, já pegando aqui o gancho da Bia aqui, né? Essa questão da realização, realmente, eu estou sentindo muito agora, assim, né? Acredito que a gente tem trabalhado muito mais nessa época, né, de quarentena, enfim, a gente tem trabalhado, se dedicado muito a isso, justamente com esse objetivo, né, de formar uma rede de apoio mesmo, né? E olhar, né, assistir às lives, por exemplo, às vezes a Bia está fazendo a live com um convidado e eu estou lá assistindo, com certeza, né? Então, assistir e ver a interação das pessoas, e ver que elas estão acompanhando e curtindo a ideia, mandando mensagens, mandando perguntas, realmente participando, às vezes não somente da live, mas das coisas que a gente posta diariamente no blog, né? Ter feedbacks incríveis que a gente está tendo do corpo docente, dos alunos, nossos colegas, ou de pessoas que nem fazem parte, por exemplo, que nem são da pedagogia, né? Colegas, assim, de fora, por exemplo, de São Paulo, né? De outros lugares. Eu acho que essa está sendo... assim, é muito gratificante isso que a gente está vivendo, de verdade. Que bom. E aí a minha última pergunta, né, que para finalizar, porque se deixar nós vamos ficar aqui horas e horas conversando, falando, né, conhecendo um pouco mais esse lindo trabalho de vocês, que mensagem, né, que vocês gostariam de deixar para os seus colegas, né, os colegas da Universidade de São Francisco, até mesmo esses outros colegas que estão nos acompanhando vocês, então, né, o trabalho de vocês, então que mensagem que vocês gostariam de deixar, né, com toda essa experiência que vocês estão tendo? Eu vou deixar uma mensagem que eu aprendi desde criança com os meus pais, que não importa o quão difícil seja, quão para baixo as pessoas te coloquem, você não pode desistir dos seus sonhos, né? Eu acredito que a gente vem a esse mundo para ser, né? Então é para ser humano, para ser amado, para amar. E então não desistam dos seus sonhos, não desistam de ser o que vocês acham que tem que ser. É difícil, não é fácil. A vida ela não é fácil, ela não facilita, mas não pode desistir. Nunca. Tem sempre que correr atrás e eu só consigo pensar nisso, não desistam. Se der medo, vai com medo mesmo. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com todo o processo do Corujal, né? No momento, tiveram alguns momentos que a gente ficou meio que preocupadas mesmo, mas em nenhum momento a gente desistiu. E tudo que for que vocês
forem fazer, façam com amor, com carinho, com sentimento mesmo de gratidão. Então é isso também que eu gostaria de completar na fala da Bia. Parabéns pelo trabalho de vocês, assim, estamos acompanhando de perto e vendo o quanto que vocês estão, assim, muito empenhadas, né, como a Bia falou, a Milena, assim, é um sonho, e quando se tem uma proposta, não importa, né, o caminho, porque sempre teremos, né, pedras, sim, mas nós sempre conseguiremos contornar essas pedras e buscar novos caminhos, né. Então, eu espero que vocês, né, sejam a inspiração para as próximas turmas, né, que virão, e que o blog, né, que o Corujal, ele tenha, assim, anos e anos, e que depois, daqui, quem sabe, né, uns anos, vocês estarem sendo entrevistadas novamente como as idealizadoras, já imaginaram? As idealizadoras, né, do blog, e ter, né, essas retrospectivas, mas acho que, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, e hoje eu posso dizer que vocês representam, né, a geração USF, então, vocês representam, é a geração USF, então, vocês representam, parabéns, tem outras pessoas por detrás também, né, acho que vocês duas hoje estão representando, mas fica aí, foi ótimo conversar com vocês, foi ótima a entrevista, e que tenhamos outros e outros momentos como esse. Parabéns, meninas. Obrigada, Pro. Eu que agradeço muito, 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 Pro. Que o trabalho de vocês se multiplique, né? Então, vocês estão lançando sementinhas aí para essas novas gerações e para o futuro aí nosso, né? Muito, muito obrigada mesmo. Eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de dizer, vem para o Corujal. Muito bem, vem para o Corujal. Venha fazer parte, né? Todos nós podemos colaborar, né? Acho que é construir esse coletivo, é construir esse grupo, né? Acho que é importante.